No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Palavra de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. Meus irmãos, todos os evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, eles iniciam a contar a história do Salvador pelo seu nascimento. A sua forma milagrosa de ser anunciado, como acontece em Mateus, o anjo aparecendo e falando bem-aventurada para Maria. E, sabe, é interessante que cada um dos evangelhos procura dar um detalhe, uma visão um pouco diferente de como foi o nascimento glorioso do nosso Senhor Jesus. João não. João, ele já parece entender que algo era importante ser dito. O nosso irmão, o Presidente Júnior, esteve pregando aqui alguns dias, falando sobre a diferença de João para os outros evangelhos, e essa é uma diferença clara. João já está alguns anos depois escrevendo. Todos os outros evangelhos já são bem conhecidos. João conhecia os outros evangelhos. Ele chama atenção a algo muito importante. Ele precisa não mais lembrar da genealogia ou como foi o nascimento de Jesus, mas deixar claro uma coisa: Jesus sempre existiu. Ele não aconteceu historicamente e ali surgiu Jesus. Jesus é o Deus eterno que sempre existiu. Por isso João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. Ele está querendo afirmar uma coisa aos nossos corações: Jesus sempre existiu. Jesus não está limitado àquele momento histórico, há 2000 anos atrás, quando ele viveu, nasceu, comeu, esteve no nosso meio, morreu, foi crucificado de uma forma violenta, ressuscitou e foi aos céus, e ali acabou a história. Não. O que o Senhor Jesus, através de João, quer nos deixar claro é que ele sempre existiu. E ele continua reinando. Ele nunca perdeu o seu poder e sua autoridade sobre o universo. Ele optou. E é isso que diz o último verso que lemos: em deixar toda a sua glória, toda a sua graça, toda a sua força, todo o seu poder, para vir como um humilde bebê. Sem nenhum aspecto de beleza, sem nenhum aspecto de glamour, como nós vimos aqui na encenação, nascendo num presépio porque não havia lugar para ele. Não havia ninguém que o pudesse receber, ninguém que se compadecesse daquela mãe. E quando a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, esta palavra é uma palavra tão poderosa, porque o que João está dizendo é que a vinda de Jesus no meio de nós também foi real. Tão real como ele existiu para sempre, ele habitou aqui. Ele se fez carne. Ele de fato sentiu dores, fome, necessidades. Quando o autor de Hebreus diz que Jesus é o supremo sacerdote que pode se compadecer de nós em tudo, porque ele sabe exatamente o que é a dor e o sofrimento que nós passamos. Todas as vezes que você pensar que ninguém se importa com a sua dor, se lembra dessa palavra: Jesus sofreu todas as coisas, para que pudesse, no momento em que você tivesse medo, angústia, dor e sofrimento no seu coração, ele pudesse te consolar, ele pudesse interceder por você. A grande palavra que é dita nesta mensagem é que ele veio trazer luz. E algo interessante acontece aqui. Assim como a criação começa justamente com a escuridão, e Deus dizendo haja luz, e como nós acabamos de ler aqui, quem está dizendo haja luz é o próprio Jesus. Ele olha para nós e vê também que nós estamos em uma profunda escuridão.
que todos nós habitamos em um mundo em trevas, a qual, por nós mesmos, não havia esperança alguma. E as trevas desse mundo dizem que você não é amado por Deus. E as trevas desse mundo dizem que para nós não há esperança. Só que a palavra que acabamos de ler diz que a luz veio ao mundo e as trevas não puderam prevalecer, porque algo poderoso veio junto com a chegada de Jesus. Essa luz é como uma chama incandescente, que aquece o coração mais frio, que é capaz de realmente renovar vidas e esperanças. Nessa quinta-feira, no nosso grupo pequeno, Deus deu uma palavra, uma revelação tão especial ao coração do nosso irmão Henrique, que me impactou profundamente. Falávamos sobre salvação e obras. E ele falou que na matemática a ordem dos fatores não altera o resultado, mas nesse quesito sim. Porque as obras jamais nos levarão à salvação. Mas definitivamente a salvação nos leva a boas obras. A salvação nos leva a mostrar ao mundo que Jesus é real. Nós gastamos esse ano, meus irmãos, escute bem, muitas e muitas vezes falando sobre comunhão. Muitas e muitas vezes a mensagem desse púlpito foi: nós precisamos nos amar, nós precisamos nos perdoar, nós precisamos ser como Jesus, caminhar uns com os outros. O Senhor fez Casa Brasil virar uma igreja de verdade. Há ministérios funcionando, há pessoas trabalhando, há tanta gente envolvida. Mas agora Deus nos chama a ser luz a este mundo. Porque a luz de Jesus, quando ela brilha no nosso coração, quando ela chega em nossa vida, ela é capaz de transformar a nossa história. Ela é capaz de trazer realmente vida e esperança. Todas as outras coisas do mundo você dá e você perde. Mas a luz, o brilho de Cristo, todas as vezes que você vai e compartilha com alguém, ela brilha mais e mais. E ela vai iluminando. E você pode compartilhar a luz com outros. E quando nos dermos conta, essa luz vai chegando nos lugares mais distantes, aos corações mais duros. Ela vai trazendo vida e esperança por onde ela passar. Até que todos brilhem. Até que a luz do nosso Salvador chegue ao coração de todos. Meus irmãos, estamos vivendo num mundo de trevas. Por favor, preste atenção no que eu quero dizer. Há muitos que não desfrutam desta paz e não têm essa esperança em seus corações. Eu quero orar por você. Uma igreja não se faz com apenas uma pessoa lutando, trabalhando, não. Uma igreja, corpo de Cristo, ela é exatamente assim. Cada um de nós compartilhando o brilho a lugares distintos, para que mais e mais vidas possam ter essa mesma alegria, a mesma esperança, a mesma paz que nós podemos ter nessa noite gloriosa. Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. Eu vou orar contigo. Logo depois nós vamos cantar essa canção juntos, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, que cada coração, ó Deus, seja aquecido pela chama do seu Espírito. Que aqueles que tristes estão, ó Deus, possam encontrar alegria. Que aqueles, ó Deus, que sem paz, ó Deus, habitam, ó Deus, possam encontrar, ó Deus, uma palavra de esperança nessa noite.
Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus, que seja, ó Deus, o brilho desta luz, ó Deus, uma palavra, ó Deus, profética, poderosa, ao impactar o coração desta igreja, ó Deus. Que venhamos, ó Deus, iniciar esse próximo ano, ó Deus, com uma firme disposição em nosso coração, a anunciar as boas novas aos perdidos, a sermos luz, ó Deus, em um mundo em trevas, a mostrar, ó Deus, nesta nação, ó Deus, que existem valores maiores, ó Deus, do que a cor verde da nota do dólar, ó Deus, que não é capaz de dar a esperança e a paz que excede todo entendimento que encontramos em Cristo Jesus. Ó Deus Santo e amado, te peço, ó Deus, que este ano, ó Deus, que se inicia, seja marcado pela missão de proclamar Jesus, ó Deus, aos lugares mais distantes, ó Deus. Que todo coração adormecido desperte para o teu chamado. Que cada dom entregue, ó Deus, na tua igreja, seja usado para a glória do teu nome. E assim oramos. E assim clamamos a Ti, ó Deus. Realiza essa obra em nós, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.